Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, irmã, você que caminha comigo nessa empreitada evangelizadora, convido você a dar um joinha, a compartilhar e acionar o sininho, a fim de que o YouTube reconheça a legitimidade dessa evangelização e transmita a mais e mais pessoas. Na 17ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os celeiros e os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros a pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, existem alguns pontos aqui interessantes para ser enaltecido, alguns pontos aqui interessantes para nós termos uma percepção. Então os discípulos pediram a Jesus uma explicação, porque eles queriam entender que entre eles, entre aqueles que estavam no meio deles, tinha alguns que tinham dificuldade de amar, por exemplo, que tinham dificuldade de fazer o bem, ou seja, alguns que ainda que estivessem na igreja, estivessem fazendo mal, estivessem fazendo algo que pudesse prejudicar alguém. Então, nosso Senhor, ele traz essa explicação para os discípulos, mostrando-nos essa parábola do joio. Existe uma brincadeira na comunidade Servo da Divina Misericórdia, que quando alguém está colocando um contra o outro, ou de brincadeira, e assim esperamos, aí nós dizemos assim, já vem o joio, né? E é um fato, o que é esse joio? O joio é exatamente aquela semente que sufoca a outra, que impede a outra de desenvolver, que impede o outro de ser feliz. Nós muitas vezes vamos encontrar pessoas que são joios, ou muitas vezes nós corremos o risco de sermos joio na vida das pessoas. E aí nós queremos nos perguntar, quando Jesus faz essa grande explicação, e ele vai dizer que a semente é sempre boa, porque foi Deus, foi o Filho do Homem, o próprio Cristo, que semeou a boa semente. Porém, os joios são aqueles que pertencem ao maligno. Qual é a ideia nossa de pertencer ao maligno? Qual é o papel do maligno? Todos nós já sabemos
qual é o papel do maligno. Todos nós não somos pessoas inexperientes a ponto de não entendermos o que nós estamos fazendo que possa estar prejudicando a nossa família ou a família de alguém, que possa estar levando a alguém a situações de desespero ou de tristeza profunda. Nós sabemos, nós temos consciência de tudo isso. Então é importante nós percebermos hoje que Jesus aponta para nós quem é o responsável pelo mal que acontece no nosso meio, que acontece na nossa vida, que acontece no nosso cotidiano. O joio. E quem plantou o joio? O maligno. E todos aqueles que pertencem ao maligno vai fazer aquilo que é do maligno, que é próprio do maligno. Então eu e você, nós somos chamados a um discernimento sério, profundo, e percebermos que se de fato eu estou sendo um joio na vida da pessoa ou de alguém, ou você ou alguém está sendo um joio na sua vida. Observe se essa pessoa é um joio na sua vida e o quanto você tem que ser essa semente boa. E muitas vezes, nos afastarmos, porque o final desse evangelho, Jesus não está poupando nada e ninguém. O joio será recolhido e lançado para fora do reino, ou seja, no inferno. Então que a palavra de Deus hoje nos ajude a perceber os sinais dos joios que nos cercam, os sinais das pessoas que querem de fato fazer coisas ruins, ou nos ensinar a fazer coisas ruins, ou nos incentivar a fazer coisas ruins, ou tentarem nos levar a fazermos coisas ruins contra as outras pessoas. Que nós possamos observar os sinais dos tempos e evitar tudo aquilo que é próprio do maligno, ou seja, do joio. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos ajude enriquecida pelo diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, sustente a nossa fé, a nossa caminhada, que São José, patrono da Santa Igreja, nos ajude a amá-la de toda a nossa vida e todo o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.